Oi, Fernanda. Deixa eu subir meu celular aqui agora. Olá, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como é que tá aí? Gente, tô um pouquinho nervosa, viu? Ela mandou mensagem para mim. Primeira vez. Esdras, eu tô muito Eu não nervosa. sei se tá o som aí, que eu tô na loja, então tá um pouco barulhento. Tá dando pra ouvir? Tá ótimo, pelo menos para mim tá ótimo aqui. Como é que tá o sonho para vocês, pessoal? Como é que tá o sonho, gente? Ei, Flavinha. Henrique, seja muito bem-vindo, meu caro. Sara Calazans, fiquei sabendo desse relacionamento aí agora. Ei, Márcia. Aqui tá chegando um pouco atrasado. É, mas tem um delay mesmo. Ana Paula, Vinícius Ribeiro, Débora Larissa. Muita alegria, pessoal, de ter presente de vocês aqui. Débora Cris ou Cris Débora, eu não sei. Flávia, tá aí, essa linda. Débora, seja muito bem-vinda, Débora. E aí, Fernanda, como é que tá a questão da quarentena aí pra você? Você tá de quarentena? Como é que tá a situação aí desse... Rapaz, quarentena e meia. Quarentena e meia, né? A gente tá trabalhando, mas tá dando pra conciliar aí. Um pouquinho de medo, mas com Deus do lado vai dar tudo certo. E você aí? Eu tô aqui em casa agora, né? Tô só em casa agora, mas eu também tô aproveitando esse tempo para poder é, fazer as coisas que eu não tava nem tendo tempo para fazer, sabe? Da fotografia e tudo mais. Tem a minha fotografia pessoal, tem a usado Ering, tem e esses projetos também, que agora eu tô conseguindo colocar para andar, né? Então, eu tô aproveitando assim o tempo agora. Tá sendo um tempo precioso para mim, assim. É lógico que tô de quarentena fica mais complicado, né? Mas estou curtindo o tempo assim mesmo, livre, livre, né, entre aspas. E curtir minha família também. Tempo de reflexão, né, É, com Esdras? De certeza. pensar, aproveitar o tempo que a gente está tendo aí, né? Quanto é corrido, quanto está sendo corrido. E com essa coisa de quarentena, de a gente ficar meio que confinado, né? Entre aspas, a gente acaba perdendo um pouco da noção, né? Dos dias e tudo. Uhum. Mas tá dando para levar. Que bênção, graças a Deus. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui pra gente já começar com o nosso assunto. Já tá quase dando a hora da gente começar com o nosso assunto. Tô voltando aqui. Vão mandando aí, gente, questões que vocês querem que a gente fale, ou com relação à autoestima, ou relatos de vocês. Boa, boa, Fernanda. Inclusive, pessoal, quero dar uma sugestão para vocês aí. Eu tô vendo ali no celular do meu irmão que não fica tão legal aproximar a cara assim. Fernanda, deixa eu contar, saindo um pouquinho do assunto aqui, deixa eu contar pra você o que aconteceu. Nesse assunto de live, eu tava. Ai, tô achando que meu negócio tá descarregando. Minha Beth Podia entrou aí. ligar lá. Não, pode deixar, tá bom. Aí o que aconteceu, né? Eu tô fazendo as lives da Lagoinha, os cultos ao vivo, né? Pelo Instagram. Aí Sim. teve um dia desses daí que deu algum problema na rede lá e começou a travar. E o pessoal comentando assim, ah, tá travando, não sei o que e tal. Aí eu fui sair, conversei, fazendo a live, conversando com o pessoal, tipo assim, voltou e tudo mais, né? Minha filha, na hora que eu fui sair do teclado, que eu tinha que clicar na tela, sem querer, eu cliquei nesse botãozinho lá de cima de virar a câmera. Nossa, e o pastor pregando na hora, virou bem assim na minha carona. Eu tava tipo assim, né? Porque eu tava com o celular perto, eu tava com a cara meio tensa assim, né? Você tem que ver que vergonha que eu passei. Eu fiquei com muita vergonha. Nossa, a rede, acho que deu uma travadinha aí. Fiquei com. Vergonha é comigo mesmo. Mas mas é isso aí. Deu certo no final, né? A gente ia falar uma coisa, eu acabei Que bom. esquecendo o que, que a gente ia falar. Falei.
Ah, tá, lembrei. Olha, o Henrique pediu pra gente falar sobre depressão. Vou até anotar aqui, Henrique. Lembrei agora, pessoal. Na verdade, o que eu queria sugerir a vocês aqui, ó, e até pedir, é que vocês, ao invés de mandar, igual, por exemplo, perguntas, vocês podem comentar à vontade, mas as perguntas têm um símbolo de interrogação aqui embaixo. Deve estar aí perto da Fernanda, do lado do negocinho de comentar. É isso mesmo. Lá no negócio de comentar tem um símbolo de interrogação. Vocês podem mandar as perguntas por lá. Nós vamos ter os momentos aqui de exatamente perguntas, de responder perguntas, e a gente responde uma por uma para não ficar nenhuma sem responder, porque talvez a gente conversando aqui, eu para ver mesmo, enxergar, eu tenho que aproximar lá perto. Aí muitas vezes eu não vejo uma pergunta passando, meu irmão está aqui me ajudando também. Se caso passar uma pergunta, alguma coisa aqui que eu não ver, ele vai me ajudar. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando. É, Pessoal, Flávia, Thiago. A Flávia colocou uma pergunta interessante aí, essa. Dá uma olhadinha aí. Eu estou vendo que estratégias para conviver com o caos, não só atual, mas no geral, dificuldades da vida que não se cessam. Vocês veem até aqui para me enxergar, eu viro um pouco, é esse olho. Nós vamos falar sobre isso hoje. Maravilha. Gente, para começar, eu gostaria, Fernanda, que você começasse contando um pouco da sua história. Eu já até conheci um pouco assim do que você me contou aquele dia, mas eu gostaria que você pudesse contar para o pessoal aqui a sua história, que inclusive foi muito emocionante para mim, muito especial para mim. Se você puder contar aí e tudo mais, por que, inclusive, vocês vão descobrir por que, inclusive, que eu chamei a Fernanda para falar exatamente sobre esse assunto, autoestima e superação. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria, né, que eu participo dessa live com meu querido amigo Ezio. Bom, gente, a minha história começou em 28 de 12 de 1992, né, através dos meus pais e de Deus, que projetou tudo em minha vida. Bom, né, nunca foi fácil para mim estar falando olho a olho com as pessoas, mas vocês vão descobrir aí no final que existe uma fórmula mágica que está dentro de nós. Bom, gente, eu fui uma adolescente que tive muitas frustrações, né, como todo adolescente, porém com alguns pormenores, né? Eu tinha muita baixa autoestima e eu não conseguia falar olhando no olho das pessoas, adquiri uma doença de coluna em virtude disso, da timidez mesmo. A minha timidez, ela era extrema e ela me afetava não só fisicamente, mas por dentro também, dentro de mim. Eu não conseguia falar para as pessoas que eu estava sentindo. E com isso ia aumentando a tristeza, a angústia dentro de mim. E com o passar dos anos, foi piorando isso, sabe? E, inclusive, hoje, Esdras, né? Eu nem comentei com você, realizei um dos meus sonhos, né? Em uma fonoaudióloga, porque eu tenho a síndrome de cebolinha, gente. Os amigos mais próximos aí sabem que existem palavras que eu não consigo falar. Então, esse era um dos desejos do meu coração, tá fazendo tratamento, e hoje eu comecei, foi a minha primeira sessão. Glória a Deus. Engraçado. Glória a Deus. Então, eu estou muito feliz com esse pequeno passo, né? Com certeza. E é isso, um pouquinho. Às vezes conta pra gente aí também um pouquinho dessa história. Ao longo a gente vai falando um pouco mais. Olha, eu mesmo, assim, cresci com, vamos dizer assim, né? Vamos seguir o seu padrão aí, né? Minha história começou em 98, 8 de maio de 98. E graças a Deus, assim, eu cresci num ambiente familiar maravilhoso, sabe? Assim, foi sempre muito acolhedor e tudo mais, sempre foi benção demais. Lógico, considerando seus probleminhas, seus desafios, que sempre tem toda a família, né? Mas graças a Deus, sempre, assim, minha infância foi muito boa. O problema todo começou na adolescência, quando, acho que também essa história, né, foi mais ou menos assim também. Na verdade, a maioria das histórias das pessoas com autoestima começa principalmente na adolescência. Tem muitos traços que vêm da infância, mas intensifica na adolescência.
Eu lembro assim que na parte de infância o trauma que eu tinha, né, o problema que eu sofria era zoação, vamos dizer assim, entre aspas, hoje chama de bullying, né? A zoação que eu tinha era o tamanho da minha cabeça. Tinha um caos que eu tinha uma cabeça muito grande e tudo mais, e eu sentia que eu tinha um crânio grande, tipo, a cabeça grande, né? Enfim, né? Vocês entenderam. E aí eu fui e ficava com esse complexo, você entende? E, principalmente assim, meu cabelo, tinha um caos com o cabelo que às vezes crescia e ficava uma cabeça mais redonda e tudo mais. Nossa, eu tinha um complexo com aquilo, eu achava terrível. E era só isso, assim, eu achava, nossa, eu me achava feio, só quando eu cortava cabelo que eu me achava bonito. E aí, inclusive eu lembro que eu sempre gostei de fotos, mas ser fotografado, então, só conseguia fazer selfie. Na época era aquelas câmeras que a gente tinha que virar, não tinha câmera frontal, né? Eu só gostava só tinha fotos que eu mesmo tirava minha. Aí tudo foi piorar quando eu fiz 18 anos. Não tem tanto tempo assim, mas eu fiz 18 anos e passou um mês mais ou menos, meu olho começou a entortar. Muita gente me conheceu, né, tá me conhecendo agora, já com o olho torto, mas eu tinha o olho certinho, alinhadinho. Eu não sei se aqui no meu perfil tem fotos, mas eu acho que tem fotos do olho certo. Inclusive já tinha até começado a namorar a Vitória, ainda estava com o olho certo, mas eu tive um problema que chama ambliopia, né? A gente vê o resultado assim estrabismo, mas o problema em si mesmo chama ambliopia, que mais conhecido como olho preguiçoso. Esse olho ele era mais fraco, sempre foi mais fraco, sempre desde criança eu tive problema nele, mas ele era alinhado. E aí o cérebro uma hora meio que, desculpa, o cérebro uma hora meio que deixa ele de lado, sabe? Meio que esquece ele, vai, tipo assim, deixa ele de lado, foca só nesse olho que tá certo. E aí esse olho foi perdendo alinhamento. Ele foi começando a entortar aos poucos, foi entortando, entortando. Inclusive o pessoal daqui de casa até falou, "Teresa, para de olhar torto, você tá olhando torto, não sei o que, achando que eu tava fazendo proposital. E na verdade não, já tava ficando mesmo, sabe? Aí tudo foi piorar mesmo, Fernanda, de não bastasse isso, foi uma fase que eu lembro que nessa fase assim, de foto que eu tinha postado mesmo, foi só uma foto que o Wesley, inclusive, tirou minha. O Wesley Nobre, que inclusive vai estar nas lives, acho que na live amanhã vai estar o Wesley. Ele tirou uma foto minha, só que eu estava de óculos. Foi a única foto que eu tive assim publicada nesse momento. Eu já estava uma pessoa, vamos dizer assim, muito envolvente, muito pública no sentido é, eu já era fotógrafo, já ia em muitos eventos e tudo mais, e eu tava assim morrendo de vergonha, porque eu não nasci com essa realidade. Eu fui assim meio que obrigado a estar envolvido dentro dessa realidade, sabe? E aí tudo piorou quando eu tive que entrar dentro do exército. Aí chegando, porque eu compensava assim, ó, eu olhava tipo para baixo assim, era como se eu estivesse olhando para cima. Antes, quando eu olhava para cima, o olho ficava sério. Então eu compensava assim, eu ficava olhando para, abaixava o rosto como se eu estivesse olhando para cima, o olho ficava certo ainda. Quando eu entrei dentro do exército, falou: "Não, você tem que ficar com o rosto ereto, o rosto reto". E aí eu tive que assumir o olho torto. Aí que, né, que foi assim pior ainda para mim nesse sentido de ter que aceitar isso tudo, né? Começou a sua história aí, né? Começou a minha história. E aí começa tudo que, por exemplo, assim, nós vamos falar agora, né, sobre a questão da autoestima, de superação e tudo mais. Mas, Fernanda, antes da gente falar sobre a questão de autoestima, eu sei que muitas... Alguma coisa caiu aqui. Mas, Epa, enfim, deixa pra lá. Eu sei que muitas coisas, muitas pessoas que estão aqui também enfrentam problemas assim, sabe? Lógico, todo mundo tem a sua história e na sua história tem as marcas também, enfrenta marcas na vida. E aí, pessoal que está nos assistindo aqui, eu queria que vocês deixassem aqui, contassem um pouquinho da história de vocês também. Não ser apenas a nossa história, né, Fernanda? Mas com vocês certeza. poderem compartilhar um pouco do que vocês já viveram, quais os problemas vocês já enfrentaram na infância, na adolescência,
o que vocês já viveram aí de história também. Seja bem-vindo, Robert. Muita coisa. Se a gente for falar aqui, vai ficar o dia inteiro falando, É, né? Mas o interessante de Deus em tudo isso, que a nossa história, tanto a minha quanto a sua, ela se completa, né? Graças a Deus, num período de superação, né? Eu também, dando seguimento ao que eu estava falando, começou a um pouco a piorar para mim depois dos meus 18 anos, que foi quando eu saí um pouco da adolescência, né? Que a gente fica misto ali, jovem, adolescente, criança, tudo misturado, né? E aí você vai tomando consciência de quem você é, né? Aí realmente eu me vi negra, eu me vi com problemas de saúde e me vi com a baixa estima lá no pé. Só que sempre existe uma saída, né? Sempre existe uma solução. Assim como você relatou aí seu problema de saúde, poucas pessoas sabem, né, do meu meio de convívio, só os amigos mais próximos ou até as pessoas que eu já trabalhei, que eu tenho uma deficiência nesse braço aqui, meu braço é torto, ele não gira. Então, com isso, eu sou deficiente física e trabalho nas empresas como auxiliar administrativo e deficiente física. Eu tinha essa doença. Quando eu fiz 18 anos, eu descobri que eu tenho sinostose no rádio, que é uma doença genética, que a mão não sai do ombro. E a minha, Deus foi tão maravilhoso que ela desenvolveu por completo, né? glória a Deus. Aí começou o mistério de Deus na minha vida, mais uma etapa de superação, e eu pude conhecer realmente quem eu era. Uau. Glória a Deus por isso. Acho que não deve dar tempo do pessoal comentar aqui, mas vocês podem ir mandando pode ir mandando as histórias de vocês que a gente vai conversando. Pessoal, eu tô vendo ali no perfil do meu irmão que parece que a rede tá falhando bastante. Aí tá falhando também, Fernando? Não, a minha tá tranquilo. Eu tô te vendo, às vezes dá pixels no seu É isso rosto. que eu tô vendo lá. Eu até tentei ver aqui, eu até aproximei mais o roteador. Agora ficou bom. Que bom. Mas queria então, vocês podem, pessoal, mandando. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando também. Uma alegria para nós estar aqui nessa live compartilhando isso. E também para quem está assistindo depois dessa live, que Deus abençoe vocês. Que bom, Flávia, que aí tá tudo bem. Eu fiquei com medo de estar falhando aqui, mas graças a Deus está no controle. Tá vendo? Por isso que eu orei lá no início para dar tudo certo, que eu sei que essas coisas acontecem, né? Quando a gente quer fazer uma coisa boa e relevante também, acaba tendo algumas guerras, vamos dizer assim, né? Fernanda, conta pra Sim. gente como foi esse processo de superação, como você começou a superar isso, como que, como que você conseguiu superar, mas realmente como que tudo começou para você, sim? Qual foi o start de superação aí para você? Quando tudo começou a mudar? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Sim. Tudo começou a mudar no ano de 2013, 2014, se eu não me engano, né? Que eu fiz aí uma idade e fui para uma entrevista de emprego. Aí eu descobri que eu era deficiente física e só podia trabalhar com isso. Mas até então eu já trabalhava em outras empresas, normalmente, né? Como uma pessoa comum. Uhum. Aí eu me vi assim, num quadro de deficiente física. Logo já veio aquele preconceito que a gente tem. Ai, meu Deus, aquela ideia boba que a gente tem de deficiente físico ser uma pessoa limitada. Pelo contrário, né? É um super-herói aí em meio à sociedade, deficiente físico. Então, aí em 2013 para 2014, eu conheci o André, que é o meu noivo, tá ali no computador, gente. Fala, André! Tá ali trabalhando, que a gente tá na loja. Mas eu conheci o André e já vinha bem machucado, né, de outros relacionamentos.
e eu me permiti ser curada por Deus. Muito antes de conhecer Ele. Quando eu conheci Ele, eu estava no processo de cura. Né? A gente sabe aí que quando a Bíblia fala de tudo que tiveres, guarde seu coração, está falando que dele procede o bem e o mal. E quando a gente é ferido por alguma coisa, palavra ou atitude, a gente tende a guardar aquilo dentro da gente, né? Então, eu me deixei levar por aquele sentimento de mágoa e fui. E disse que nunca mais queria namorar. Deus faz o quê? Parece essa pessoa aí na minha vida. Do nada, em uma rede social, a gente se torna amigos, paramos de conversar. Depois de um período, voltamos a conversar e estamos aí. Já faz 6 anos juntos e já passamos por diversas coisas. Ele me ajudou muito nesse processo. Não tinha esse cabelo que eu tenho hoje, gente. Né? Passei pela transição capilar, que foi um processo assim de autoconhecimento, aceitação. Aí começou o período de me conhecer mesmo, né? Disso aí tudo. Tá aí a Flavinha mandando coraçãozinho, ela foi uma das cupidas aí, participou. Além de amiga, a gente trabalhava junta, né? Então, eu fui me conhecendo. É muito difícil, era muito difícil, né? Falar assim no passado, me ver através de qualquer coisa de um espelho. Eu não conseguia me olhar, eu não conseguia aparecer em fotos, né? Todo mundo pode perceber que eu tenho uma bochechinha avantajada. Não ri, gente. Mas na adolescência ela era um pouquinho maior. Carreguei por muitos anos o apelido de Kiko. Então, Kiko, fofão. Então, eu tive que aprender a rir de mim mesma, tá? Sabe? De uma forma respeitosa e entender o que as pessoas estavam rindo, que elas não estavam rindo somente de mim. Às vezes elas estavam rindo para mim, né? Eu entendo assim, não sei você. Tem que ser otimista. Às vezes elas estão rindo pra você, né? Elas estão rindo para você. E aí começou o meu processo de cura, mas o start principal foi Deus, né? Ele me deu um novo coração. Eu pedi para ele um novo coração e ele foi me dando. Uau! Aí, processo de cura e autoconhecimento. O Thiago até disse aqui, ó, uma mudança de muita coragem de dentro para fora. Uau, é isso daí, Thiago, e é isso daí, Fernanda, é exatamente essa mudança de dentro para fora, né? E como é lindo ver isso, assim, do improvável nascer a sua cura, né? Quando, por exemplo, o André chegou na sua vida, você já estava ferida, não imaginava, né? Não esperava por isso, e foi aí exatamente ele como instrumento de Deus para trazer cura para você, né? Nesse ponto também se assemelha um pouco com a minha história também, porque eu parei no ponto de que tudo piorou no exército, quando eu cheguei no exército. Mas foi exatamente nesse mesmo momento que que tudo começou a mudar. Lá dentro, eu tinha muita vergonha, né? Infelizmente a gente cresce numa cultura, eu cresci numa cultura em termos de colégio e tudo mais assim, que era muito zoado, o vesgo, nossa, o menino tem olho todo, não sei o que. Eu não enfrentei isso porque eu tinha o olho certo na época de escola e tudo mais. Como eu disse mais cedo, mas estou repetindo de novo porque tem gente que chegou na live agora, e meu olho começou a entortar. Flávia vai me fazer chorar aí, ó. Hã? Flávia vai me fazer chorar aí. E aí, assim, meu olho começou a entortar mesmo quando eu tinha, depois que eu fiz 18 anos, na verdade. E aí, eu tava, assim, foi um processo muito difícil para mim no início aceitar isso. Que eu acho, Fernanda, que o maior problema é a gente mesmo aceitar, né? Nós, como seres humanos, e principalmente jovens, esperamos muito por aceitação da pessoa. Os jovens, adolescentes, então, eles buscam muito por aceitação, né? Tudo que mais querem é serem aceitos, fazem de tudo, se encaixam em estilos, se encaixam, têm atitudes, até mesmo estilo de roupa, de se vestir, de se portar, às vezes não é nem a identidade da própria pessoa, mas se encaixa naquilo ali, determinado estilo, para poder ser aceito, né? E aí, eu tinha esse medo da rejeição, por causa que meu olho logo passou a ficar torto e começou a entortar, e eu tinha medo da rejeição.
Quando eu entrei dentro do exército, que era uma coisa assim obrigatória e tudo mais, mas foi uma bênção para minha vida, assim, foi um momento muito impactante para minha vida, uma fase muito boa. Eu lembro que você até foi lá na formatura, em vários momentos. Fui na formatura. E assim, eu tive que aceitar, como eu disse, né? Eu tive que ficar com o rosto ereto. Quando eu ficava com o rosto ereto, meu rosto ficava torto. Então, é, fui obrigado a aceitar. Só que sabe o que, que começou a mudar assim, nisso tudo dentro de mim? Que ninguém falava nada. Você entende? Tipo assim, eu tava com tanto medo das pessoas me zoarem, das pessoas zombarem de mim. Mas, Fernanda, ninguém nunca zombou, você entende? Assim, espontaneamente, ninguém nunca zombava, pelo menos na minha frente, não. Assim, ninguém nunca falava isso. Tipo assim, era uma relação tão normal, tão natural. E eu lembro uma vez que eu fui e perguntei o meu amigo Nicolas Fune, e falei com ele assim, mas você não acha estranho olhar pra mim assim, meu olho tá todo, tipo um olho todo e tudo mais, você não acha estranho, você não estranha assim e tal? Eu falei assim, não, super normal. Tipo assim, bem direto, bem natural. Ele falou assim, não, super normal. Ele não tava nem falando pra me motivar, não, sabe? Ele falou assim, não, é super Aham. normal pra mim. Eu falei assim, gente, você quer saber? É normal mesmo, é super natural. E aquilo começou a brotar tanta força dentro de mim, tanto assim, tanta coragem dentro de mim para poder ser quem eu era, tipo assim, entender que o olho torto era apenas uma parte de mim, mas não era o que me definia, sabe? Só um detalhe, né? Hã? Era só um detalhe em Era só você. um detalhe, vamos dizer, era 1%, né? A minha personalidade dizia mais. Eu tinha, por exemplo, para as pessoas, eu tinha muito mais a entregar com aquilo que eu sou, com a minha personalidade, com a minha profissão, que na época era só fotografia. E aí ainda intensificou ainda mais depois que aí eu saí do exército, né? Acabou meu período lá no tiro de guerra. E aí eu comecei a trabalhar lá na Golog, que é da Gol lá em Confins. Lá nesse tempo, nessa fase que eu fiquei mais ativo aqui no Instagram, comprei um outro celular que eu conseguia postar mais, eu percebi que seria uma oportunidade para ser influência no sentido de abençoar as pessoas e compartilhar, curar as pessoas através da minha dor, né? E aí, Fernanda, foi tão legal que teve um dia que eu estava voltando do trabalho, mas me deu uma vontade tão grande de pesquisar imagens de zoeira de olho torto, de vesgo, sabe, na internet. Eu entrei no Google, olha você vê, eu estava no ônibus, eu estava no ônibus voltando do trabalho, né? Eu fui e pesquisei assim, memes de vesgo, alguma coisa assim. Nossa, eu achei uns tão divertido, tão engraçado. Que era tipo assim, achei um de fotógrafo então, que aí era mais top ainda. O fotógrafo tava tirando, a câmera não tá aqui agora. Mas o fotógrafo tava tirando a foto da pessoa segurando a luz. Sabe quando a pessoa faz assim, segura um negócio lá atrás, tipo, segurou assim, vamos supor aquilo ali, como se estivesse segurando, sabe? Aquela questão de proporção. E aí a pessoa Sei, tava sei. segurando a lua, só que o fotógrafo falou, tá certinho. Quando foi sair a foto, a lua tava num canto, a pessoa em outro. Aquilo, gente, foi a maior diversão pra mim. Eu ri tanto naquele momento que eu senti tanta graça. Eu falei assim, eu mesmo procurei, sabe? E as pessoas ficavam super constrangidas comigo, assim, sempre ficaram muito constrangidas de zoar ou de falar alguma coisa, enfim. E eu fui e postei isso diretamente no status. Fui e postei no status do WhatsApp. Minha filha, quando eu cheguei aqui em casa, foi uma chamada de atenção. Minha mãe assim, Esdras, tinha alguém te zoando? Por que você fez isso? Alguém que zombou de você e não sei o que e tudo mais. Eu falei, não, mãe, relaxa. Foi eu mesmo que peguei e postei. Porque eu pensei assim, tem a solução, sabe? Tem a cirurgia e tudo mais. E eu não quero levar essa pequena fase, que é essa fase que eu ainda tô com isso, eu não quero levar essa fase como uma fase de dor, sabe? Eu quero levar essa fase com uma fase assim. Eu quero olhar para trás lá, quando eu tiver com o meu olho certo de novo, eu quero olhar para trás, lembrar desse tempo com muita alegria, com muita diversão, sabe? E eu passei a fazer isso. E eu comecei a zoar as pessoas. E o mais legal é que as pessoas, elas ficam sem graça, sabe? Tipo assim, eu falando assim, Uhum. não, isso é por causa do meu olho todo, não sei o quê. Desculpa. E ponto é a coisa mais engraçada que acontece comigo. Eu tô num ponto
eu tô no ponto de ônibus, por exemplo, assim, aí chega alguém me cumprimentando e às vezes eu tô olhando para um lado assim, só que a pessoa acha que com outro olho eu tô vendo ela, né? E aí me cumprimenta e eu não tô nem vendo, porque esse olho eu não vejo direito com ele. Tô nem chegando. Aí quando eu olho pro lado assim, tem a pessoa me cumprimentando lá. Isso acontece várias vezes. E eu aprendi a fazer dessa dor minha o meu motivo de diversão, de risada, sabe? E aí nesse tempo lá na Golog, então, foi o maior momento assim de cura para mim, poder eu mesmo partir de mim essa zoeira, essa diversão. E hoje as pessoas brincam comigo disso com muita liberdade que eu dei, inclusive, mas também com muita leveza, sabe? Sem ser uma coisa que é agressiva, sem ser um bullying, é uma diversão. Usei disso, uma diversão, como você disse, que você mesmo passou a rir de si Ah, mesma, né? A rir dos próprios problemas, né? Eu acho que isso, eu queria até que você falasse um pouco sobre essa parte de rir dos problemas. Eu acho isso assim um ponto tão forte da cura da gente, dos nossos problemas, porque poxa, todo mundo tem defeitos, né? Todo mundo tem defeitos, todo mundo, talvez não na mesma proporção uns que os outros. Por exemplo, você tem um problema no seu braço, eu não tenho no braço, mas tenho no olho, você entende? E aí eu sei que muitas vezes a gente entra numa crise quando a gente começa a nos comparar. A minha mãe mandando aí, eu tinha meu filhozinho no berço. Minha mãe tá assistindo a live, que legal. E aí, eu sei que o problema todo começa quando a gente começa a nos comparar com outras pessoas, né? Por exemplo, se eu for comparar com minha família, que todo mundo tem o olho certo, se eu for comparar com meus amigos e me sentir menor por isso, todos eles têm o olho certo, né? E talvez do outro lado lá tem gente comparando, por exemplo, comigo. Nossa, o Exas é fotógrafo, então isso, aqui. Pega, tipo assim, alguns pontos positivos meus vamos supor, enaltece isso e se compara e se reduz acerca de mim, por exemplo. Estou dando só um exemplo, sabe? Para você mesmo, assim, como eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como é que foi isso, essa experiência de rir da sua dor, de rir do seu problema. Por que você fez isso? bom, rir da minha dor foi a partir do momento que eu percebi que eu conseguia fazer várias coisas. Minha irmã, eu vi que ela tá aí, a Márcia tá aí. Eu fazia várias coisas que meus irmãos, que tinham a mão normal, não conseguia. Na igreja, né? Quem é de igreja sabe que tem músicas e tem gestos, né? Por exemplo, júbilo de alegria, de balançar a mãozinha, e a minha só gira assim, gente. Uhum. 90 graus. Aí eu ficava assim, gente, mas todo mundo consegue. Eu vou fazer esse treinão. Aí eu começava a rir. Ou então, às vezes, a pessoa ficava constrangida de eu fazer alguma coisa. Obrigada. A Júlia falando no meu sorriso aí. Obrigada por essas. Eu fico com vergonha. Mas esse processo de cura partiu do momento que eu fui trabalhar com pessoas que tinham deficiências mesmo. Uma delas tinha um olho de vidro, né, e o outro com a visão parcial. Uhum. Uma outra moça ficou com paralisia total de um lado todo do corpo, desde os 12 anos, e a outra era surda e muda, perdeu a audição com 4 anos. Eu trabalhava com essas 4 pessoas nessa empresa com deficiência. E aí eu passei a ver que a minha deficiência era pouca ou quase nada Uhum. comparado a elas. Aí eu comecei, Deus começou já a bater, né? Poxa, você tá aí reclamando do seu braço, né? Tem outras coisas, mas isso aí é N, né? Motivos. Mas tem outras coisas bem maiores. E quando a gente começa a olhar para o outro com um olhar não de dó, mas de misericórdia, e entender que a pessoa também precisa de alcançar aquele nível que a gente conseguiu de cura em Deus, Uhum. a gente vai se curando automaticamente. A gente passa a tolerar aqueles pequenos defeitinhos de fato, que Deus ele não erra, né? Ele deixa a gente com marcas para que depois a gente possa contar, né? Para as pessoas quanto ele pode contar com a gente, o que ele fez na nossa vida. Então, meu processo de cura começou com o autoconhecimento e a autoaceitação em quem eu era em Deus, em quem eu podia ser instrumento na vida do outro. Uau. Começou Fernanda, aí. nossa, assim, você disse isso e é tão significativo, viu? Assim, me lembrou de uma palavra, vamos dizer assim, de um start, assim, que é muito significativo para mim. Curar os outros cura a gente.
né? Quando nós focamos em curar o outro, o próximo, nós é quem somos mais curados. Eu sei que assim, várias pessoas, quantas vezes, de tudo que eu postei, tem algumas postagens no meu feed aqui, que eu abri o jogo sobre essa questão do estrabismo e tudo mais, e até hoje, assim, tem, de vez em quando as pessoas encontram alguns comentários, eu encontro essa foto e posto alguns comentários, e, Fernando, eu já recebi várias mensagens no direct. Teve gente que me encontrou, pegou meu WhatsApp e me chamou no WhatsApp, assim, de vários outros lugares. E me marcaram tanto, exatamente por essa questão de terem sido curadas por algo que, tipo assim, eu peguei a minha dor e transformei isso em cura. E o fato de eu transformar em cura para outra pessoa, cada vez mais eu sou curado. Sabe, eu tinha muita expectativa. Minha mãe é uma pessoa que sempre orou para a cura do meu olho. Mas a cura que nós tanto esperávamos e a cura que nós tantos orávamos, ela não veio para o meu olho, ela veio para o meu coração, sabe? Ela veio para minha autoestima. Eu acho que muitas vezes a gente tem essa expectativa, por exemplo, assim, de ser curado dos. Não é que é errado orar por cura, não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes a gente ora por uma cura querendo uma perfeição. Por exemplo, no meu caso, a imperfeição, vamos dizer entre aspas, a única imperfeição mais notável que eu tenho no meu corpo é o meu olho. É muito fácil eu querer orar por por a cura nesse olho, para que eu possa ficar perfeito. A motivação de tipo assim, eu estar perfeito. E na verdade, a cura que Deus gerou no meu coração, ela é muito mais profunda e muito mais poderosa do que essa de exatamente o olho. Essa cura no coração mesmo, essa cura na alma, na autoestima, gera hoje tantas curas para tantas outras pessoas, como é o seu caso também, né? Com certeza, porque às vezes a gente vê tanto superficial, né? A gente foca tanto no que é visto pelo olho que esquece do que vem de dentro da alma, né? Tá aí meu amigão, meu irmão entrou aí agora, tá aí meu amigão Tiago. E A Rafa, gente ficou foi muito de lindo o casamento dele, lembro até hoje. pois é, várias fotos clicadas com eu chorando, né? Não gostei dessa parte. Exatamente. Mas meu irmão, Rafael, também é uma pessoa que também, depois, né, pode participar para contar um pouco da história dele também, que foi de grande cura, também interior e exterior, através de Deus. Bom, é tanta coisa, né, que se a gente for parar para pensar, como eu estava falando aí do Tiago Oliveira, esse aí que está aí falando na Uhum. live, teve um evento que a gente foi fazer um evangelismo lá na barragem Santa Lúcia. E lá em Belo Horizonte, e lá tinha um cartunista, né? Felipe Soares, que ele chama. Ele fez uma caricatura da gente, e nessa caricatura ele colocou diversas coisas, tipo assim, apontando o que para ele era mais visto, né? No caso do Thiago, colocou o dentinho dele meio aberto, a gente até riu bastante dessa foto, um dia que a gente viu lá. É um desenho, né? E em mim ele colocou, foi o quê? A bochecha grande, que era um fato meu também. E foi o quê, gente? Os dentes também, ele rindo aí, tá vendo? Confirmando a história. Mas é tanta coisa que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você já passou por isso e tudo, mas você não tira o sorriso no rosto. Mas esse sorriso no rosto, ele não vem de mim. Às vezes eu não quero sorrir. Quem dera fosse que a gente colocasse dois palitinhos aqui na bochecha e ficasse sorrindo o tempo todo. Mas tem coisas muito maiores e motivações maiores que nos fazem acreditar e sorrir todo dia, né, Ezio? São curas. É um processo de cura diário, né? Com certeza. Quem dera fosse a gente fosse curado para sempre e não precisasse ter esse combustível, né? Todos Uhum. os dias. Ter pessoas, nos cercar de pessoas. Eu acho que o foco principal, além de Deus, a gente precisa do físico, né? Cercar de pessoas que nos motivam, de amigos, pessoas de positividade, né? De energia boa. Eu acredito muito em energia, porque se você não transmitir uma energia boa, não emanar aquilo que vem de dentro de você,
de bom, né? De bom ou de ruim, você não vai ter aquela compatibilidade, você não vai estar aberto, né? A perceber. Com certeza. Tinha pensado uma coisa aqui, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Deixa Hum. eu ver se eu lembro, que eu devia ter anotado. Eu sei que muitas vezes a gente. Ah, tá, lembrei. Glória a Deus. A gente tem muitas vezes a expectativa, Fernanda, de curas imediatas, sabe? Deus tem sim o poder de gerar cura. Pessoal, não estou conseguindo ler aqui, mas a gente vai voltar e vai ler tudo, tá? O meu irmão também está anotando ali as comentários principais aqui também. Eu não estou conseguindo ler, mas a gente volta e comenta tudo. Mas continuando, a gente tem expectativa muitas vezes de curas imediatas, de coisas assim, daquela coisa milagrosa que, tipo, eu tinha essa expectativa sei lá, fazer uma oração e o olho simplesmente voltar para o lugar, você entende? Com certeza você também já teve essa expectativa de orar e seu braço voltar, né, tipo, tudo certinho assim, tudo mais. E muitas vezes não é assim que acontece, principalmente quando fala do nosso coração, das nossas emoções. São processos, sabe? Essa cura que hoje eu tenho, que eu posso, graças a Deus, é graça de Deus mesmo, mas eu posso compartilhar com as pessoas, é um processo que é gerado há vários anos aí já, e dia após dia. Não é uma coisa de um dia para o outro, né? É um processo que vai sendo gerado. Eu tô só olhando toda hora ali o tempo, nós temos mais 10 minutos, quem sabe a gente até não continua a live se você tiver disponibilidade, né? Aí tá agarrado, né, Fernanda? Ah, estamos trabalhando, estamos trabalhando. Qualquer coisa chega aqui, participa da live também, chamando. Então, mas vamos tentar concluir nesses 10 minutos. Mas assim, é um processo diário, sabe? E o que a gente pode, inclusive, deixar para as pessoas, até como uma sugestão, não crie expectativas de ser uma coisa de repente, né? Um passo de Não se maio. compare, né, A Ezra? vida não é Não se assim. compare também. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Não haver comparação, né? Tipo Nossa, assim, a minha história com a sua história é totalmente diferente. Pode se encontrar, né? Em algum momento, mas não se compare, porque a cura de Deus ela é individual e única, né? e muito Em específico, cada um. exatamente. É muito específico para cada um. É lógico que a nossa história ela pode inspirar outras pessoas. E, por exemplo, a sua história me inspira, a sua superação, sua felicidade acima das dores me inspira. Mas você tem a sua história, eu tenho a minha história, e cada um tem a sua história. E aí, quando nós passamos a não nos comparar, porque os momentos assim de autoestima minha que mais vai lá embaixo é quando eu começo, por exemplo, assim, eu estou olhando um feed eu tô olhando o negócio do Instagram e eu começo a ver, por exemplo, pessoas que até são amigos meus, mas eu olho e falo assim, não, eu queria, por exemplo, estar com o olho certo que nem essa pessoa. Graças a Deus não é um sentimento de inveja, não, mas é aquela questão boba da gente de comparar. Nós, como seres humanos, somos facilmente levados a nos comparar, sim. Mas é interessante você pensar que cada um tem a sua tão individualidade. Nós somos acréscimo, eu gosto de pensar que eu sou acréscimo, nós somos acréscimo de todas as pessoas que nos rodeiam. Eu pego um pouquinho de você, eu pego um pouquinho do outro, mas não com o sentimento de comparação. Não porque, tipo assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser assim, o meu cabelo tem que ser de tal jeito, ou minha pele tem que estar assim, eu quero tal coisa, porque a outra pessoa é assim. Se a gente se comparar, então vamos comparar com, às vezes, desafios, nem assim precisa comparar, mas vamos supor, no seu caso lá, você acabou se vendo na situação de comparar com pessoas que estavam piores que você, né, no sentido de saúde e tudo Sim, mais, né, de deficiência. sim. E isso elevou, né, você pensar assim, olha, eu não tô tão ruim assim, né, mais ou menos nesse sentido, não que estou querendo criar Isso. esse sentimento. Tô ruim, mas tô boa. É, exatamente. E aí eu olho para mim, eu posso me comparar comigo mesmo, por exemplo, você entende? Eu falo assim, poxa, eu tô com um problema aqui tá ruim a imagem, aí tá legal a imagem ainda? Não, tá com pixel, a Tá sua. complicado. Eu acho A que minha tá aparecendo? pode. A sua tá perfeita aqui. Eu acho que é meu Wi-Fi aqui mesmo. Mas então, Fernanda, eu penso, é legal a gente pensar assim, por exemplo, eu não preciso me comparar com o outro, eu posso me comparar comigo mesmo, no sentido assim, olha, será que um olho torto ele pode me definir?
Porque vamos dizer assim, a pior falta de aceitação não são dos outros, é a nossa mesmo, né? É Ah, quando eu nossa, não me mesmo. aceito, é o pior bullying que eu posso sofrer. Porque quando eu vi que eu me aceitei, era muito mais fácil, você entende? Eu já vi, passei por situações, ninguém nunca falou diretamente, mas eu já, principalmente em eventos, as pessoas me olhando estranho e tudo mais, mas ninguém nunca falou. Por quê? Porque a minha a Flávia mandando que a live tá baixa. Ainda tá baixa ainda? Tá com pixel ainda? Tá, agora tá com um leve borrão. Ah, Tá tá. melhorando. Vamos orar para isso resolver, que agora eu não consigo fazer nada para resolver aqui. Tudo que eu podia fazer eu já fiz aqui. Vamos continuar, senão o tempo vai acabar, né? É, então, assim, eu vi que eu me aceitar fazia toda a diferença. Você entende? Eu mesmo me aceitar, eu mesmo entender que, poxa, eu sou muito mais do que um olho torto. Eu sou muito mais que os meus defeitos. Isso é apenas 1% de mim. É que nem quando você pega. Empresta uma folha aí, Jim, rapidão. É que nem quando você pega, por exemplo, assim, ó, uma folha. Você pega uma folha e aí você faz alguém faz isso daqui, ó. Faz isso daqui na folha e pergunta, o que que você vê aqui? O que que você vê? Borrão. Um borrão, uma bolinha, né, na folha. Só que isso é apenas 1% da folha. Não sei se é 1%, que eu não fiz o cálculo certinho. Mas, enfim, isso é apenas um pedacinho de nada de toda uma folha. Isso daqui, para mim, é como se fosse meu olho torto. Olha. Pode ser até um destaque, realmente. Mas isso é uma pequena parte de tudo aquilo de conteúdo que eu posso ter, de tudo aquilo de importância que eu posso ter na minha vida, que eu posso ser. Inclusive, eu posso oferecer para as pessoas também. Isso é apenas um pontinho, é apenas um detalhe. É lógico que acaba chamando atenção, mas é apenas uma parte. Se a gente pensa que nós somos uma folha por inteiro, olha, acaba que esse borrão fica mais. Se a gente foca na folha, o borrão perde seu destaque, entende? É importante demais a gente pensar isso. E eu oro para que realmente o coração de cada um nessa live, Fernando, é, entenda isso, sabe? Eu sei que talvez tem pessoas que estão nos assistindo aqui ou vão até assistir depois que têm a sua autoestima super boa e glória a Deus por isso. Mas também eu sei que tem outras que têm a sua autoestima lá embaixo e, de um modo geral, todos nós temos defeitos. E a gente não pode supervalorizar os nossos defeitos. Nós não podemos tornar os nossos defeitos como coisas mais importantes da nossa vida, no sentido assim de não é mais importantes, mais destaques na nossa vida, você entende? Nós não somos definidos pelos nossos defeitos. Eu não ouvi agora. Falar de nós mesmos é muito difícil, né? Principalmente quando é adjetivos bons. A gente tem Uhum, aquilo só de falar coisas ruins, né? uhum. Ter adjetivos ruins, É, enquanto Deus e outras pessoas, embora vejam maiores, né? com certeza. Eu, como né, trabalho com fotografia também, posso até muito dizer sobre a questão de foco da câmera em si. Eu aprendi uma frase que marcou minha vida. Aquilo que a gente foca, expande. Se eu focar, por exemplo, nos meus defeitos, ou nos meus, não só físico, mas meus defeitos como caráter, como essência e tudo mais, isso vai ser muito tendencioso a expandir, vai ficar maior, vai ficar cada vez mais destacado. Agora, se eu foco nas qualidades, naquilo que eu tenho de bom, naquilo que eu posso entregar de bom para as pessoas, a tendência é isso também ampliar, né? Sim, com certeza. Eu vi que a Cintia entrou. Ei, Cintia, abraço, saudade, viu, querida? A Cintia também é uma cliente aqui da gente do Paçoca, né? Oh, essa sumiu aí. Virei a Voltou câmera. essa. É isso Tá aí, vendo? essa. Essas coisas acontecem. Eu não posso mexer. Eu não posso mexer que dá erro. Mas Oh, meu enfim, Deus. ô Fernanda, o nosso tempo aqui está acabando, infelizmente, né? A gente ainda tem um pouquinho mais de 2 minutos, mas está acabando. Mas, nossa, assim, glória a Deus.
Para mim foi muito bom, né? Acho que foi muito significativo o nosso. Ó, meu sogro entrou. Para mim foi muito significativo a nossa conversa aqui, a nossa live. E eu oro e torço para que isso tenha sido edificante para cada um que assistiu, sabe? Para todas essas pessoas que passaram aqui. É, Ah, tá. Um comentário aqui, que meu irmão até destacou aqui, ó, da Camila Goulart. Ela falou assim, eu tenho uma amiga que tem estrabismo e sofre muito, ela tinha que ver essa live. Camila, uma notícia boa para você, que essa live vai ficar disponível aqui no Instagram por mais 24 horas. Agora sim, 2 minutos faltando. Essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram. E eu vou ver se eu consigo postar ela lá no canal do YouTube também. Tomara que sim, vamos torcer que sim, para que o conteúdo continue depois que passar essas 24 horas também, né? E aí você pode enviar essa live para ela. Eu oro para que a nossa dor, né, Fernanda, possa ser, não só a minha, a sua, mas de cada um, possa ser instrumento de cura na vida de tantas outras pessoas, né? Ter cura, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: ponha Deus no início e Ele cuidará do final. Amém. Nossa vida é uma caminhada e tá só por vir, né? Teremos muitas histórias para contar, superação, de velhice dos nossos filhos, relembrar a infância. Então, eu acredito que a cura é aquilo, é diária. E uma das coisas que eu deixo aí para vocês, né? Se cerquem de amor, se cerquem de pessoas que tragam significado para sua vida, que acreditem nas mesmas coisas com relação a amor, paz, perseverança, o olhar do outro, né? Ter aquela empatia, pessoas empáticas, né? Melhor dizendo. Porque tendo essas pessoas do lado, eu acho que é foco, força e fé, né? Realmente. Amém, isso aí. Galera, infelizmente a nossa live está acabando aqui, mas teremos amanhã também mais lives. Agradeço muito pela audiência de todos que passaram aqui. Vocês também sigam, entra na Fernanda aí, as pessoas que me seguem sigam a Fernanda e quem segue ela me segue também. Tô brincando.